Jéssica, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô sim. Você me ouve Sim. bem? Tô sim. Tá tudo ótimo. Obrigado, viu, querida, por conseguir fazer com que a gente tivesse esse tempinho. Ah, eu que agradeço. Eu olhei a agenda lá, eu falei, "Ih, vai demorar um pouquinho, vou perguntar." Tá certo. Jéssica, olha só. Como eu te falei, né, eu tô ajudando o Dr. Leandro na gestão da clínica. E a gente vai ter uma conversa agora bem simples, tá? Mas nessa conversa eu vou estudar um pouquinho seu perfil. Vou verificar um pouquinho suas habilidades técnicas, nada de muito, né, complexo. E vou, no final das contas, adequar a sua expectativa salarial com com o seu perfil e sua capacidade técnica. Combinado. É mais ou menos isso que eu vou fazer e depois eu vou dar um parecer para o doutor Leandro. Mas antes, eu queria te conhecer um pouco mais. Queria que você me contasse também a história, a conversa só com o doutor Leandro, que eu sequer tive tempo de conversar com ele sobre isso. E é bom você me contar, porque aí a gente o discurso, a gente fala a mesma língua, e também algo que eu possa falar não acabe incorrendo em falsas expectativas ou algo assim. Então, o que eu sei sobre você é muito, mas muito, muito pouco, quase nada. Aí eu queria ouvir de você. Como é que foi essa conversa? Como é que foi esse combinado? Tá Tá bom. Vou me apresentar primeiro, tá, Tiago? Meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Sou casada, eu namoro tem 10 anos, sou casada há 5 anos. Então, a Jéssica é essa, né? Uhum. Mãe, Como é que é o nome esposa. da filha? Maria Júlia. Maria De um- Júlia. Tá. Isso. Essa é a Jéssica, né? Uhum. É, eu conheci o doutor Leandro porque ele trabalha com o processo de emagrecimento, né? Uhum. Você é de Sete Lagoas? Acho que não, né? Não, não, eu tô no interior de São Paulo. Ah, sim. É aqui em Sete Lagoas, ele trabalha com Aham. emagrecimento. Então, eu fui em uma consulta e através da consulta, que a consulta dura em média 1 hora, então ele pergunta da minha rotina, né? Se eu faço exercício e tudo. E através dessa conversa, eu falei com que eu trabalhava, e aí surgiu essa oportunidade no meio da consulta, porque ele me disse que iria mudar de local, né? Que a clínica iria para outro endereço, que estava aumentando, que ele estava precisando de pessoas. E aí eu Uhum. expliquei que eu trabalhava com financeiro, como que eu trabalhava, né? E aí ele gostou de mim, isso no final do ano. E Uhum. aí a esposa dele entrou em contato comigo, a Thaís, no final do ano, e aí a gente morreu o assunto ali. Ela não me deu o retorno, Uhum. aí morreu a conversa. Aí no início agora de janeiro, eles me procuraram novamente, Uhum. é, lembrando da conversa que a gente teve, né? Mas foi conversa Uhum. pelo WhatsApp, não chegou a ser nem vídeo, nem nada, não. Foi só expectativas mesmo. E Uhum. aí. Agora, no início do mês, ela me procurou novamente. Eu fiz uma entrevista com ela e a Gil, né, para elas conhecerem um pouco do meu perfil. E aí, estamos dando continuidade hoje com você também. Ah, bacana, bacana. É, e vocês chegaram a acertar alguma coisa em relação à função específica, salário? Teve alguma conversa mais nesse sentido ou não? O que que acontece? A minha conversa com as duas foi mais sobre minhas habilidades, o que que eu faço no meu emprego atual, como que eu Uhum. trabalho, quais são as minhas funções, né? Tá. E aí o doutor Leandro me enviou um áudio falando que gostaram, né? Que a vontade dele é que eu comece no quarto, só que ele me ofereceu o valor de 4.000 mais comissões. Mas eu Uhum. não sei te falar ao certo, essas comissões ficou um pouco vago, eu não sei te Não, dizer. nem precisa, a gente nem precisa entrar nesse detalhe, não. É só para eu me ambientar mesmo, como é que tá, como é que foi a conversa, sabe? E aí, o que eu respondi para ele, tá, Tiago? Eu gosto das coisas bem claras, bem transparentes. O que que eu falei com ele? Hoje, no meu atual emprego, eu já ganho 4.000 reais, Uhum. né? Então, o que eu expliquei para ele, eu trabalho lá há 12 anos,
Eu entrei lá com 17 anos, né? Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi lá dentro. Vou Uhum. te contar um pouco sobre a minha história lá dentro também, mas só para É, finalizar isso. e, É, eu já recebo esse valor de R$ 4.000. Então, assim, hoje eu já uhum, tenho uma segurança, eu já tenho uma estabilidade dentro da empresa que eu estou. Então, eu retornei para ele e falei assim: ó, doutor Leandro, fico muito feliz com a oportunidade de poder agregar no quadro da sua empresa, mas a gente pode estar conversando melhor, né? claro. Para ficar bom para os dois lados. É, claro, claro. Faz total sentido. Não, tá bom, acho que eu já consegui entender essa parte, Jéssica. E aí a Uhum. gente vai conversar um pouquinho. No fundo da nossa conversa, eu vou estar pescando algumas coisas em você. Seus conhecimentos, suas habilidades, suas Uhum. atitudes e principalmente os seus valores, que pra gente é o que mais importa, tá? Eu falo que quem trabalha com financeiro, independente de qualquer coisa, que hoje a gente tem muito site que ensina, muito fácil acesso ao conhecimento. Mas Uhum, valores não é uma coisa que você aprende, você nasce com elas, né? E para você ser do financeiro, o primeiro ponto é confiança. Sem a sim. confiança, não tem como você trabalhar com ninguém dentro de um financeiro, né? Uhum. Eu prezo muito por isso. Já posso te contar a minha história? Pode, claro. Eu entrei lá com 17. Hoje eu trabalho numa empresa que presta serviço para bancos. Já prestou serviço para o BMG, para o Inter. É um banco de São Paulo, você deve conhecer, que é Amigos. Não sei se Uhum, é, conheço. conhece. É porque às vezes Sim. a gente fala aqui na Nunca cidade, tive contato, assim, né? Mas já fui falar. que aqui na minha cidade ninguém conhece, né? Mas É. tirando quem trabalha lá. Então, eu entrei lá em 2014 como promotora de atendimento, fazia ligação por telefone. Eu Uhum, vendia produtos do BMG, então fazia ligação, tinha metas. Durante esse uhum, período de vendas, eu fiquei 3 anos e meio. Nesse período, essa empresa que eu trabalho tem oportunidades de crescimento. Eles preferem pegar pessoas que já trabalham lá dentro, que já conhecem, né, o sistema, para poder estar dando uma promoção. E aí, nesses 3 anos e meio, eu comecei a fazer faculdade de RH. E aí já começou a brilhar os olhos para algumas vagas que foram surgindo. Quando surgiu a do financeiro, falei, opa, vou tentar, essa vaga é minha oportunidade, né? Eu tinha uhum, 18, 19 anos, era bem jovem ainda. E aí eu fiz o processo seletivo interno, passei, e eu virei auxiliar financeiro, né? Eu tinha uma uhum, supervisora e eu auxiliava ela com as demandas mais básicas. Conforme foi passando os anos, vai aumentando a demanda de serviço. Lá dentro eu já cresci 5 vezes. Virei auxiliar, virei assistente, virei analista. Hoje eu sou supervisora administrativa. Porque uhum, além do financeiro, eu faço um cargo de supervisão também. Eu sou uhum, responsável pela equipe de limpeza, vigias e recepcionistas. Então, todos ficam sobre a minha responsabilidade, né? Tratamento de ponto, feedback, essa gestão de pessoas mesmo, controle de uhum, férias, isso. Já no financeiro, toda a parte do financeiro e patrimônio sou eu que cuido. Eu tenho uma auxiliar hoje que ela me ajuda nas demandas mais básicas, mas as outras demandas sou eu que faço. Emissão de nota fiscal, controle diário de caixa, fechamento mensal, apresentação para a diretoria. Lá são dois donos no local que eu trabalho. Deixa Então, eu. Posso te interromper enquanto você vai lá. falando? Uhum. Eu vou Meu sublinhar. Vou sublinhar quando você falou apresentação para a diretoria. Me conta um pouquinho mais sobre isso, exatamente o que que você apresentava, é, se a preocupação da empresa e se era você que controlava isso, do fluxo de caixa da empresa. Me conta mais um pouquinho desse detalhe. Tá bom. A apresentação financeira, a gente se reúne semanalmente. Sempre que os donos estão na empresa, a gente está conversando sobre esse fluxo de caixa. Eu deixo tudo anotado em planilhas, tudo guardado com senha, tudo muito bem anotado, porque daqui um mês, 2 meses, se alguém perguntar alguma coisa, tá fácil Uhum, da gente verificar, né? Nessa planilha contém data prevista para pagamento, data que realmente foi pago, a conta, a categoria, o valor que foi pago, se foi pago com juros ou não. Dentro dessa empresa que eu trabalho, tem 4 CNPJs dentro de um único local. Então, é um uhum, controle muito
tem que ser muito certinho, porque uma conta é de uma empresa, outra conta é de outra empresa, tal funcionário é de uma empresa. Uhum. Então tem isso, aí eu apresento para eles o que foi pago, o que está a pagar. Lá às vezes pode acontecer de não ter o dinheiro em caixa no dia, o que não foi pago e quanto eu irei pagar de juros na data que eu pretendo pagar. Então eu passo todas essas ideias para eles. Uhum. Eles compram a ideia, eles acreditam na demonstração, né, no que eu estou É. mostrando, no nosso Isso. Então fluxo. você tem capacidade de, além de fazer os registros, categorizar nos planos de conta correto, você tem a capacidade de apresentar um estudo de gestão para tomada de decisões, Sim, sim. compromissos, investimentos. Compromisso, eu coloco, a gente tem dinheiro que rende em poupança, né? Todos os Uhum. dias eu confiro, mando esse extrato, ó, diariamente está rendendo, hoje está rendendo em cerca de R$ 98, mais ou menos. Diariamente está rendendo tanto, Uhum. no final do mês pretendemos ter tanto de rendimento. Vou fazendo essa comparação Uhum. diária, assim, de acordo que a planilha fica lá disponível para ele acessar no momento que ele Uhum. quiser. Então, os Uhum. dados eles são atualizados durante todo o dia. Paguei uma conta, atualizo na hora. Uhum. Fiz tal, entrou tal valor de tal Uhum. banco, eu atualizo na hora. E isso eu trabalho com vários bancos, né? Hoje lá trabalho com BMG, Nubank, Santander, Sicredi. Então, é o dia inteiro conferindo todos os bancos. Acontece que nessa empresa que eu trabalho, no ano passado, a gente teve uma demissão em massa. Então, tem muito processo judicial que às vezes desconta na conta, alguma coisa assim. Então, eu estou sempre atenta para informar para advogado o que está acontecendo, se realmente descontou, de quem que é o processo. Além de tudo, nessa demissão em massa, muitas pessoas entraram na justiça, né? Estamos nesse processo de justiça. Eu sou uma das prepostas, eu gosto de falar isso porque preposto é alguém de confiança da empresa, né? Uhum. Alguém que entende dos processos, que participa. Então, eu participo disso. Além do financeiro, tem todas essas coisas. Em questão do patrimônio, que é a minha responsabilidade também, que é a manutenção de pintura, às vezes estraga alguma coisa, né? A empresa que a gente está é muito nova, então é questão de manutenção, de gesso, de tudo. Eu que estou sempre atento, faço Uhum. orçamento, passo para os diretores e eles avaliam se querem fazer ou não a manutenção. Me conta uma coisa, a empresa, pelo menos no setor que você estava, ela era preocupada com mapeamento de processos ou processos escritos, escriturados, bem feitos, seguidos, ou você imprimiu o seu jeito mesmo de trabalho lá? Não, o que que acontece? Quando eu entrei, tinha uma supervisora, né? Uhum. Era uma outra supervisora. Quando eu engravidei, eles falaram assim: a gente pretende tirar ela quando você voltar da licença, você se sente capaz, você quer o cargo e tudo. Então, aí eu assumi a responsabilidade dela. Só que acontece, eram coisas muito antigas, né? Planilhas muito antigas, processos Uhum. muito antigos. Aquela planilha assim, entrou e saiu, não tinha informação. Realmente, como são muitos funcionários, hoje são 150, mas já teve 400, já teve 500. E a memória da gente às vezes é falha, né? Então tem que estar tudo registrado para daí 3 meses você me perguntar. Pagou rescisão de fulano? Pagou, pagou tal valor, pagou no dia, para eu ter todas as informações. Então eu mudei todos os processos com mais informações que também facilite o meu dia a dia para eu poder saber Uhum. realmente o que está acontecendo. E hoje eu falo que com o chat GPT, vários IA facilitando para a gente fazer apresentações, fazer demonstrações, não faz quem não quer, né? Porque É, você tendo todos os dados, questão de 5 minutos, você está criando uma bela apresentação e é, conseguindo passar o que você quer, né? ótimo. Caso essa sequência dê certo, a ideia é você trabalhar com um sistema de gestão financeira, em vez de trabalhar com planilha. Tudo isso que você falou, esse sistema contempla um relatório automático, os gráficos já tudo no automático, né? Ele Você hoje tem teria. um sistema, ele já tem. Eu vou ajudá-lo nesse processo.
Entendi, porque lá na empresa a gente já usa um sistema chamado Mola. Ela é inclusive de São Paulo. Conheço, conheço. E aí, como a gente passou por uma crise financeira muito grande, eles cancelaram, por isso que eu É, voltei eu vou te dizer mais, assim, tem Mola, Conta Azul, Nibo, com a né? Conta Azul. Uhum. O Eu nosso, já o nosso, ele é melhor. Só custa é, barato. E eu ele é já fiz mais vários simples, porque orçamentos, sabe? Tive contato é com o pessoal do Conta Azul, fiz vários orçamentos, bacana. mas por questão de financeira não foi É. aceito. Esse que você vai usar, ele tem a vantagem de ser muito mais. Ele não tem o que você não precisa usar. E tem tudo o que você precisa para uma clínica médica. Ele é feito para clínica médica. Então, Top. a minha questão, assim, pelo seu sistema que você já andou olhando e orçando, eu já entendi que você não vai ter dificuldade nenhuma. Não, Principalmente. o Mola eu trabalhei com ele muitos anos, a gente trabalhou com o Mola muitos anos, só que eu mantive os dois, né, a planilha e o Mola, porque o meu receio, conhecendo a empresa, O era mola um é dia irritante. irritante, não respondiam tudo. Recentemente eu entrei em pessoa, Não, eu digo assim, o próprio sistema mesmo, ele é irritante. o Conta Azul, eu conversava com um rapaz que tinha um nome diferente, Conta Azul é o seguinte, Conta Azul é bacana, mas quanto mais você aumenta o faturamento, mais ele cobra. mas ele cobra, né? A assinatura Só que cresce. aí ele tinha me dado uma vantagem, por lá ter 4 CNPJs, ele ia Ah, usar o tinha desconto. CNPJ que menos tinha Ah, tá legal. receitas para eu pagar um valor Tá bom. menor. É. É, Só que acabou que financeiramente era bem barato, inclusive, mas não foi não foi aceito. pra frente. E aí o TI de lá está criando um sistema para que a gente Sim. não pague, né? Com todas Isso. as informações que Bacana. eu passei para ele, eu preciso disso, disso e disso, ele está Sim, criando, é exatamente o que a mas, gente fez. mas Exatamente nessa isso. brincadeira está uns 6 meses criando aí. Não, nosso está pronto. Eu tenho uma Legal. empresa de gestão, né? Meus programadores criaram um, de tanto que perdi a paciência com Conta Azul, com Nibo, com Mola, com Omi, de tanto que eu perdi a Bom, paciência com esses programas, a gente fez o nosso e aí deu super certo, graças a Deus. Mas um enfim, mo... Tá bom. vamos voltar um pouquinho na parte que eu inverti. Eu ia deixar a parte profissional para depois. Mas eu só queria saber um pouquinho da sua vida um pouco mais pessoal. Eu te peço o seguinte: primeiro, nem preciso te falar isso, que você já demonstrou ser uma pessoa bem transparente, bem sincera. Não existe resposta certa, resposta errada, nada. Eu só quero conhecer você um pouquinho mais. Eu falo assim, eu falo do coração, né? Às vezes É, pode. E aí, se tiver alguma pergunta que te deixe constrangida, por favor, só você falar: olha, essa eu não gostaria de Tá responder, bom. tá bom? E não tem problema nenhum, tá? Tá. Você falou do seu esposo, da sua filha. Conta um pouquinho mais do seu núcleo familiar. Você tem contato com seu sogro, sogra ou com seus pais também? Como é que é o seu núcleo familiar aí? Tenho. Inclusive, eu moro do lado do meu sogro e da minha sogra, né? Meu esposo, Ih, ele é beleza. filho. Meu esposo é filho único, então eu brinco assim que é uma briga que eu não quero comprar, sabe? Eu prefiro ter eles do meu lado do que eles contra mim. Tem muita gente que E fala, vocês se dão bem? muito bem, minha sogra, inclusive, me ajuda com a minha criança, né? Com a minha bebê. Eu tenho uma moça que cuida dela de 7 às 4. Das 4 até eu chegar do serviço, quem cuida é minha sogra. Então, assim, tá dentro da minha casa todo dia, eu tô na casa dela. É filho único, né? A gente não tem muita É. escolha, não. Desde que a gente casou, a gente resolveu juntos construir, morar do lado, até para poder dar esse cuidado, né? Eu creio que o filho único ele tem uma preocupação muito grande com os pais, e acaba que são mais velhos, acabam às vezes precisando da ajuda para mexer umas coisinhas bobas, mexer no celular, ligar uma televisão e morar do lado facilita muito a vida deles também, né? E ela me ajuda muito nessa questão. A minha mãe mora na cidade também, onde eu morava com ela, né? Antes de casar, ela mora no mesmo local. Eu tenho uma irmã também, que é 1 ano e 8 meses mais velha do que eu. Contato com a minha mãe e minha irmã, assim, todo final de semana eu tô na casa da minha mãe, ou ela vem visitar a netinha. E o Ah, meu pai faleceu tem 7 meses. Ontem fez sete puxa meses vida. que o meu pai faleceu. Meus pesos.
Obrigada. Tem, meus pais eram separados, mas moravam de frente um à casa do outro, então tinha um Uhum. convívio muito grande. E a gente também, né? Cuidava dele, cuida assim, né? Eu falo, cuida de carinho, não que precise de cuidados, não, porque todos trabalham, têm a vida deles. Meu Uhum. pai simplesmente caiu um dia lá na casa dele. Foi pro hospital e não conseguiu sair mais. Foi uma morte assim que ninguém explica, sabe? Com Puxa, 71 puxa, anos. que Era, coisa. era nosso xodó. Puxa vida. É. E falando em falecimento, você me conta um pouquinho da sua espiritualidade. Você se considera uma pessoa religiosa ou não Sim, acredita em Deus? Como é que a você nossa se acredito considera? muito, acredito muito, tenho feito muita oração para Deus, se for da vontade dele que, né, que eu vá, que ele abra as portas, e se não for da Hum. vontade também, que ele decida por mim, né? Porque a minha família, nós somos evangélicos, a minha sogra, Uhum. meu sogro e meu esposo somos evangélicos, Qual igreja você se frequenta? é mundial, nós vamos na Uhum. mundial. Tem em São Paulo também, né? Tem em todos os Sim. É, tem lugares. todo, tem todo o Brasil inteiro. Isso, Tá já ótimo. a minha família, por parte de mãe, pai, irmã, eles são católicos. Eu vivi os dois mundos, né? Quando eu morava com a minha Uhum. mãe, a gente ia na igreja católica, eu fui batizada, crismada, tudo na igreja católica. E a partir do momento que eu casei, como que é o que eles frequentam, eu Uhum. decidi ir junto e frequentar junto com eles também para casal é isso, né? A união. Se um tá de um lado, a gente também tá. E É aí bacana. o que a gente passou aí Ele já ia e eu passei aí junto com ele. Ah, ótimo. Seu humor, como é que você considera? Você se considera uma pessoa bem-humorada? Você se considera uma pessoa normal, tímida? De manhã você não fala com ninguém igual eu. De manhã eu não sou ninguém, né? Eu vou melhorar meu humor lá para 7 horas da manhã. Eu sou Quando eu ao acordo às 5 contrário. né? Meu esposo de manhã não é ninguém. Eu já acordo 220. Acorda. Hoje tem isso, pá, 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 pá. E ele apagadão ainda. Fala, ai, pelo amor de Deus, vamos acordar. Eu falo que eu gosto de rotina, de Uhum. saber do amanhã o que vai acontecer. Então, eu sou uma pessoa muito preparada para o próximo dia. Estou indo embora do serviço agora pensando o que é que eu vou fazer amanhã. Então, eu Uhum. já acordo disposta, por mais que a vida de mamãe de 1 ano e 7 meses Nossa, é tem, complicado. tem dia que é difícil, mas minha bebê, desde sempre, era muito boa. Ela fica com quem quando você está trabalhando? É uma babá. Ano passado, ela entrou para a escola com 4 meses, porque eu trabalhei na licença maternidade, Uhum. trabalhei de home office, e aí quando eu voltei para o serviço, eu não tinha encontrado ninguém para ficar com ela e ela foi para a escolinha. E aí, durante o ano passado, aconteceu muitos fatos que eu não gostei, dela chegar machucada, mordida, essa escola particular, uma das melhores da cidade, e teve muitas coisas que eu não gostei que eles fizeram com ela. Então, eu conversei durante todo o ano, pedia para trocar, e nada resolveu. E aí, eu falei: ó, ano que vem ela não vai para a escola. Ou minha sogra vai ficar, mas por ela ser mais de idade, eu não gosto de deixar essa responsabilidade toda para ela, né? E aí Uhum. Deus foi tão bom que eu arrumei eu falo moça, mas já é uma senhora de 50 É. e poucos anos, que fica com ela em casa, tá, assim, é o primeiro mês, então a experiência tá muito boa, eu já conheci ela há mais tempo, como ela ficou desempregada, surgiu bem na época das férias da escola, ela veio e não pretende voltar para a escola enquanto não tiver a idade certa de voltar. Ótimo, ótimo. E você falou que você está sempre olhando para frente. Você se considera uma pessoa otimista, realista ou pessimista? Otimista, eu ia falar assim, detesto os pessimistas, porque uma empresa, 12 anos, a gente convive com todos os tipos de pessoas, né? É. E eu não gosto de ter do meu lado pessoas que reclamam o dia inteiro, tudo tá ruim, tudo. Não, gente, às vezes eu tenho as colegas de trabalho. Tá, você propôs uma melhoria? Você falou alguma coisa? Já conversou com sua Sim, chefe? Já, né? isso. Problema, eu falo assim, problema todo mundo tem. Se eu É, sair com meu problema de casa todo dia, quem que vai aguentar? Eu falo é. assim, meu pai morreu recentemente, né?
Uhum. Sofro com isso todos os dias, mas eu sofro com isso todos os dias. Depois das 18 horas que eu já tô na minha casa, que eu tenho meu momento, talvez, para É. chorar, para ver E- uma foto dele. Porque já pensou se eu for reclamar todo dia com alguém que meu pai faleceu? Não vai mudar nada, eu vou acabar estressando um colega de trabalho. Tanto que quando eu voltei, o pessoal falou assim: Jéssica, você não tá triste? Eu falei, tô muito triste, mas infelizmente aqui é, ninguém vai conseguir fazer nada por mim, então eu isso. preciso trabalhar a bola para frente, né? E em relação à sua visão de futuro, quem que é a Jéssica daqui a 5, 10 anos? Você tem alguma É, ambição, algum sonho? eu, Quem que é a Jéssica? Você já conversou com essa Jéssica, a Jéssica de 10 anos para frente? muitas vezes eu falo que esse ano eu faço 30 em outubro, né? Aí todo mundo brinca assim, 30 é a idade do sucesso, não sei o quê. E aí eu carrego isso pra mim, falo assim, gente, 30 anos tem que ser minha virada de chave, porque eu trabalho há 12 anos, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho no mesmo lugar, eu tenho as mesmas rotinas. Então, 30 anos eu preciso virar essa chave, né? Recentemente eu comprei um carro dos sonhos, então daqui 10 anos não, né? Com 3 anos eu já terminei de pagar ele do jeito que eu planejei. Eu quero mudar, eu quero uma casa maior. Porque a bebê vai crescendo, parece que a casa vai diminuindo, né? A casa é Uhum. grande, mas de acordo com a criança vai crescendo, é tanta É coisa que verdade, fica pequena. é verdade. Então, eu e minha esposa, a gente conversa sobre isso todos os dias. É planos de casa nova, acabou de pagar um carro, é carro novo, sonhos pessoais de cirurgias, coisas que eu tenho vontade de fazer, crescimento para minha filha, continuar dando ela a oportunidade de estudar em escolas boas, de dar a ela, nas nossas condições, do que é o melhor, né? Isso que hoje o que me faz querer trocar de local de emprego é tudo pela minha família, né? De ter É, oportunidade melhores para eles. ótimo. Eu falo um pouquinho, né, Tiago? Fala um pouquinho. Eu gosto de falar. Já tem anotado aqui no cantinho, assim, ela gosta de falar. Deixa eu te perguntar um pouquinho mais sobre seu comportamento profissional, tá? Alguma coisa que a gente talvez possa precisar da sua ajuda, que é a seguinte: você trabalhou com emissão de nota fiscal, talvez registro de notas fiscais de entrada, né? O que que você, não sei se você já teve contato com alguma empresa de saúde, mas é uma preocupação muito grande com a carga tributária, a quantidade de imposto que a gente paga, né? Uhum. Se por um acaso você precisar omitir algumas notas fiscais, tem problema para você? Olha, hoje eu nunca omiti, mas eu creio que vai de onde a gente trabalha, da conversa, e tudo. Na empresa que eu trabalho, o valor recebido é o valor emitido. Na minha conversa com as meninas, eu até perguntei qual era o regime tributário. Elas me disseram que Uhum. era lucro presumido. É o mesmo que eu trabalho hoje, né? Uhum. Aí ela me explicou também que a contabilidade é de São Paulo. Aí tem diferença de empresas, né? Hoje a que eu Uhum. trabalho é aqui em Sete Lagoas mesmo. Então a gente Uhum. tem um suporte assim durante todo o dia, caso aconteça alguma coisa, venha um Uhum. imposto errado, alguma coisa a gente consegue estar tendo essa conversa, sabe? Tá. Mas na empresa que eu trabalho hoje é o seguinte, vou ser bem claro com você. São 4 CNPJs. De um Uhum. CNPJ, a gente paga todas as contas, todos os impostos, tudo que você imaginar é pago. Das outras três, é um duni-dunité, sabe? Esse mês vai um, mês que vem vai o outro. Dessas outras três empresas, a gente tem uma dívida muito alta, é, que eles fizeram uma obra, então todo o dinheiro que eles tinham, eles investiram nessa obra e ficou sem Uhum. dinheiro para o restante. Então, assim, estou acostumada a lidar com isso também, de não fazer os pagamentos, Uhum. de escolher, né, ver qual que é a melhor possibilidade para estar pagando. Uhum. Provavelmente isso não vai acontecer, mas é só para analisar o seu Foi o perfil. caso que é lá, né? E isso foram de 3 anos para cá. Durante os anos passados, era Uhum. prego no angu, tudo certinho. De 3 anos para cá que
tributações aumentaram, o quadro de funcionário aumentou, e aí, mas assim, não paga de acordo com o ok da diretoria, né? Eu tenho isso, Sim. eu falo, tenho isso para pagar, não temos dinheiro, vocês têm alguma solução, vão pegar emprestado, algo do tipo. Não tem solução, a gente simplesmente deixa de pagar e vai contando os juros aí para frente. E em relação à fidelidade à diretoria, e se a diretoria ela pedir para você falar uma mentirinha ali para conseguir eles conquistarem alguma situação que estão pleiteando conquistar? Como é que você lida com isso? Infelizmente, o que acontece, né, Tiago, dentro da empresa igual questão trabalhista, alguma coisa, a gente quer proposta, nem sempre a gente fala o que é verdade, eu falo que o dono está pedindo, né? Querendo ou Sim. não, a gente tá, não sou eu, são várias pessoas que estamos ali para receber o salário. Às vezes, não é mentir, é omitir os Uhum. fatos, né? É, mas de acordo com a demanda da diretoria, Uhum. entende? Que é eles que passam o que a gente tem que fazer ou não. Ou não? Tá. Mas aí a gente chega em casa e sofre e passa. Uma coisa É. é a Jéssica Pessoa, né? Na minha vida pessoal, Hum. eu não passo, não é da Jéssica Pessoa. Uhum. Omitir, mentir, nada desse tipo, é a Jéssica Pessoa. Mas a Jéssica profissional, infelizmente, a gente é pago para fazer isso, né? Tá. Ambição. Eu vou fazer uma pergunta e você vai me escolher qual seria o sistema de pagamento que você ia preferir, tá? Tá, Os valores que eu vou falar são inventados na minha cabeça, não tem nada a ver com o seu salário propriamente dito, é só para a gente facilitar as contas, tá. tá? Digamos que você tivesse a oportunidade de receber dois salários mínimos sem comissão nenhuma, sem benefício nenhum, mas fixo, dois salários mínimos. Primeira opção um, né? Dois salários mínimos fixos, sem comissão, sem bonificação nenhuma. Ou opção 2, você recebe um salário mínimo fixo, mas com metas que possibilitem você alcançar até três salários mínimos. Ou seja, se você bater as metas, você ganha três salários mínimos. Essa é a opção número 2. A opção número um, você ganha dois salários mínimos, independente de bater meta, de qualquer coisa. É fixo, é seguro. A Uhum. opção 2, ela é mais desafiadora. Qual das duas você ia preferir? Eu escolhi a dois. Eu acho que essa projeção de você conseguir mais te dá um gás muito grande de continuar sempre dando. Eu gosto de estabilidade. Ai, eu sou libriana, viu? Eu sou indecisa, porque são dois lados. Eu gosto da estabilidade, saber que eu vou conseguir pagar minhas contas, tudo certinho. Mas a opção 2 brilha os olhos porque você ganharia um salário a mais, né? Que é o caso da questão. Eu escolheria a dois, sabendo que eu tenho capacidade de conseguir os três. Por isso eu escolheria a dois, porque eu sei que eu conseguiria. Questão de, igual você deu a opção de bater a meta. Então, é uma coisa que eu Uhum. sei que eu consigo. Eu trabalhei 3 anos e meio, todo mês era suado, mas eu conseguia bater essas metas. Então, me conhecendo, eu escolheria a dois. Ah, Foi o que eu bacana. sei. Jéssica, eu tô satisfeito já com as perguntas, com a resposta. Quero te agradecer pela sua transparência, pela sua sinceridade, né? E eu vou orar, assim como você é evangélica, né? Eu também sou. Eu Obrigada. vou orar para que tudo dê certo. Se der certo, com certeza a gente vai se encontrar mais, vai conversar muito mais, né? Eu tenho também uma gestora de finanças, provavelmente seria esse um contato mais cerrado que vocês teriam para, principalmente treinamento para plataforma, essas coisas.
tá? Ô, Mas Tiago, eu falo, mesmo se não der certo, eu estou adquirindo tudo como uma experiência tão grande de sair da minha zona de conforto, e conhecer pessoas novas, né? Quando eu terminei que eu não sabia quem era a Gil, que participou da primeira, já fui no LinkedIn procurar ela, eu falei assim, talvez não, se não for uma oportunidade agora, Deus já está é, me dando a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Como você disse é, que tem sistemas, se for da vontade de Deus que seja oportunidade, ótimo, mas talvez a gente se encontre conhecendo mais sobre seus sistemas, sobre é. suas ofertas também. Tudo é válido, né? Que bacana, bacana, Jéssica. Jéssica, muito obrigado e que o nosso bom Deus e o menino Jesus abençoe você, a sua vida e a sua carreira, sua brilhante carreira até aqui e tem muito para brilhar pela frente. Amém. Tá bom, Obrigada, querido? viu? Tchau, Foi um tchau, prazer te querido. conhecer. Prazer Tchauzinho. foi meu. Tchau, Tchau. tchau.